Pronto, estamos Olá, boa ao noite, vivo. pessoal. Estamos ao vivo, depois de um longo, tenebroso inverno e de um Covid interminável, né? Lockdown em alguns lugares e isolamento social em outros, conseguimos estar próximos aí de vocês e estar ao vivo. Se vocês estiverem online, puderem colocar aí no chat dizendo se tá legal o som, se vocês estão nos ouvindo, se está a imagem chegando bem aí para vocês. Fiquem à vontade, por favor, nos mandem aí um ok, um oi aí no chat, que aí a gente começa na sequência aí. Bom, vamos lá, vamos começar. De novo aí, boa noite a todos, bem-vindos. Vai ser um prazer aí conversar com vocês, não só hoje, mas, enfim, daqui a pouco a gente fala o que a gente está preparando, o que a gente está imaginando. Eu gostaria aí de primeiro me apresentar. Meu nome é Ivan Cielo, eu trabalho na Hitachi Vantara, cuidando da parte comercial de Pentaho e Waterline, cuidando é mais fácil falar do que eu não cuido do que eu cuido. Exceto São Paulo e região sul, que fica com o Fábio, que vai se apresentar na sequência. Eu cuido de todo o resto do Brasil, tanto o mercado público quanto o privado. Tenho um pouquinho de experiência aí no mercado de analytics. Eu ainda tinha cabelo preto quando comecei nesse mercado, então já tem alguns anos. E estou na Hitachi aí já tem um ano. Agora vou passar aí a palavra para os meus colegas e amigos para eles se apresentarem. Boa, Ivan, obrigado. Meu nome é Fábio Meneguin, sou executivo de contas da Hitachi também. Estou aproximadamente 1 ano e meio à frente dos territórios São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bastante animado com essa série que a gente está iniciando hoje, conversar com vocês, falar um pouco mais sobre o Pentaho, mostrar algumas demos, enfim, vai ser bem legal. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Rodrigo Porto se apresentar. Porto, contigo. Boa noite para todos, bem-vindos aí ao primeiro episódio aí do Café com Pentaho. Algumas pessoas já me conhecem aí da comunidade, a gente atua com o Pentaho aí há pelo menos uns 12 anos aí, desde que o Pentaho era bem mais complicado de usar do que hoje em dia, não tinha tutorial na internet, não tinha nada disso, né? E a ideia é que, realmente, eu já estou aqui na Hitachi há uns 2 anos, né? Meu papel aqui na Hitachi é justamente cuidar da área de serviços, essa parte de tecnologias disruptivas aqui no Brasil, e o Pentaho e tudo que o Pentaho traz está incluído aqui. Tá? Seja na parte de Data Integration, seja na parte de Data Lake, Data Visualization e por aí vai. É isso aí. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo. Meu nome é Clécio Silva. Eu sou também consultor, sou consultor de soluções na Hitachi Vantara, focado em Analytics, em Big Data. E a ideia hoje é a gente compartilhar um pouco aí de conhecimento sobre o Pentaho, compartilhar algumas novidades, né, que a nossa solução está trazendo, e é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Eu não sei, alguém postou aqui no chat dizendo que saiu o vídeo, está só o banner do Café com Pentaho. Eu não sei se está dando algum problema aí de conexão. Na verdade, a gente está compartilhando agora novamente a apresentação, está no ar agora. Legal. Okay. Bom, então, já todos devidamente apresentados, vamos apresentar o Café com Pentaho, né? Porque
nós já nos apresentamos, então o que a gente imaginou e o que é isso? Na verdade, o Café com Pentarro é um projeto que a gente discutiu internamente entre nós, e decidimos, até pelo momento atual que a gente está passando, né, no país e no mundo, esse distanciamento social, essa dificuldade de conversar com as pessoas, e nós temos uma dificuldade enorme de visitar nossos clientes, de estar com eles, né? Então, a gente decidiu montar uma série de webinars e lives e vídeos que a gente vai deixar disponível depois para vocês acessarem no segundo momento, se quiserem rever alguma coisa e tirar mais algumas dúvidas. Nós planejamos isso para levar vocês mais conhecimento sobre o Pentarro, né? Porque nós, nas interações que tivemos com alguns clientes, a gente percebeu que nem todos têm o mesmo entendimento sobre a plataforma, sobre o potencial e outras coisas. Então, a ideia é levar para vocês mais conhecimento e também desmistificar um pouco o que é o Pentarro, né? Nos aproximar mais ainda da nossa comunidade, que a gente é bastante próximo, e levar a mensagem nossa também para os clientes corporativos. Então, a ideia é essa. Isso tudo vai ser de uma maneira muito descontraída, tá? É como se a gente tivesse realmente sentado numa cafeteria, trocando ideias, conversando. Vocês serão muito bem-vindos, com perguntas, com dúvidas, com o que vocês acharem interessante, podem mandar no chat. Ao longo da conversa nossa, a gente vai respondendo. Então, esse é o primeiro de uma série. Nós já temos mais 2 programados. O próximo será na terça-feira da próxima semana, no mesmo horário, né? E vai ser uma mesa redonda, onde nós vamos estar aqui conversando, e seria muito legal responder perguntas que vocês tenham, dúvidas, sejam comerciais, sejam dúvidas técnicas, sejam dúvidas de posicionamento de marca, para onde está indo o Pentarro, o que vai fazer dele, enfim, fiquem à vontade, mandem, a gente vai deixar nossos contatos ao final da apresentação para vocês, e podem usar sem moderação os canais de comunicação para nos contactarem e nos perguntarem. Então, esse é o Café com Pentarro, que é o que a gente imaginou. Obviamente, isso é orgânico e dinâmico. Vocês vão nos ajudar a fazer. Se vocês quiserem ir por outro caminho, se vocês querem sugerir temas também, fiquem à vontade. A gente está aqui, nós somos funcionários de vocês. Então, o que a gente pensou um pouco sobre o Pentarro, né? O que eu ouço muito, o Fábio também, o Clécio, o Rodrigo Porto, tem ouvido muito nos contatos com nossos clientes. O Pentarro só tem uma versão comunidade. O Pentarro, ele não tem escalabilidade, ele chega nos 24 GB de RAM, 20 GB de RAM, ele senta. Ele é só para pequenos projetos, então eu baixo uma versão comunidade, resolvo um probleminha meu aqui de automatizar uma integração de planilha para alguma outra coisa e está tudo certo. Ele não tem espaço em grandes empresas, porque lá tem que escalar, tem uma diversidade grande de dados, de plataformas, etc. E a gente também chegou a ouvir a colocação de que o Pentarro nem estava mais no Brasil, que não ficaria mais aqui, que tinha ido embora, que tinha sumido, que o projeto da comunidade ia ser descontinuado. O que a gente tem para dizer para vocês é que isso é fake news. Nós estamos aqui, sim, vamos continuar. Os nossos canais de contatos com vocês já têm agora, você já sabe quem são as pessoas. E ao longo desse café aqui, a gente vai começar a desmistificar vários desses pontos que nós levantamos aí. Tá? Então, agora, eu passo a bola aí para o meu amigo Fábio, para ele falar um pouquinho da Hitachi e da história com o Pentarro, e aí a gente segue para os próximos passos aí, para mostrar para vocês o que a gente preparou. Fábio.
com você. Obrigado, Ivan. É um prazer estar conversando com todos aqui. Eu vou apresentar um pouquinho da Hitachi para vocês. A gente percebe, como o Ivan comentou, né, que a comunidade, apesar de bastante ativa aí com o Pentaho, não conhece muito bem a empresa que adquiriu essa solução em 2015, né? Então, quero apresentar um pouco da Hitachi Limited para vocês, que é a nossa empresa-mãe. É uma empresa que tem mais de 119 mil patentes de tecnologia no mundo todo, e é uma empresa que, mundialmente falando, fatura quase 90 bilhões de dólares. Ou seja, a Hitachi é realmente uma empresa gigantesca, com operação em mais de 70 países, tem quase 300 mil funcionários, e eu acredito que quase todas grandes empresas de vários segmentos aí do mundo todo têm soluções da Hitachi de uma forma ou de outra, né? A Hitachi que nós estamos representando aqui chama-se Hitachi Vantara, é o braço de TI da companhia, né? É uma companhia que é especializada em juntar o mundo da tecnologia operacional, com mais de 100 anos aí de experiência, com o mundo da TI, e trazendo, assim, uma experiência de um IoT verdadeiro, né? Porque a gente consegue falar esses dois mundos nativamente. Então, ao redor do mundo, temos projetos super interessantes relacionados a IoT. Exemplo é a operação do trem intermunicipal em Londres, que é toda feita pela Hitachi Rail, uma empresa do segmento de trens, transportes da Hitachi, e é vendido, entre aspas, como serviço para o governo local, ou seja, nós operamos todas as linhas de trem, e para ter excelência nessa operação, tivemos que implantar um projeto com muito sucesso de IoT para poder garantir a eficiência operacional, né? E ao redor do globo, a Hitachi tem diversos tipos de negócios diferentes, focado em mobilidade, em smart life, em equipamentos industriais, setor de energia, e como eu comentei, a Hitachi Vantara com seu braço de tecnologia da informação, né? Então, eu acredito que vocês já devem ter tido contato com alguma tecnologia Hitachi em algum momento de suas vidas, sejam com componentes eletrônicos, equipamentos médicos, dispositivos para suas casas, enfim, a Hitachi realmente é uma empresa, um conglomerado muito grande, com muitas soluções e muita abrangência, né? E falando um pouquinho dos clientes que a gente tem aqui no Brasil, aí mais voltado para o Pentaho, especificamente, né? Claro que os clientes da Hitachi Vantara aqui no Brasil tem muitos mais do que esses que nós estamos colocando. Aqui são alguns clientes do Pentaho Enterprise no Brasil, né? Então, podemos comentar aqui a Serasa, a Prodesp, a própria TIM, enfim, tem grandes empresas que se alavancam na sua plataforma de dados com o Pentaho Enterprise, capturando e todos os principais benefícios e recursos que essa plataforma pode oferecer, né? Bom, era isso, eu queria apresentar um pouco da história da Hitachi para vocês. Agora eu deixo com o Rodrigo Porto para conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas capacidades em termos de consultoria. Porto, é contigo. Opa, obrigado, Fábio. Como já foi dito, a Hitachi é um conglomerado de empresas, e como a gente costuma brincar aqui até internamente, a gente faz de tudo, de alfinete a foguete, né? A Hitachi Vantara, especificamente, como o Fábio falou, é o braço de TI de toda essa holding, tá? Mas o que muita gente não sabia é que a Hitachi também tem um braço muito forte de consultoria. Na verdade, até o ano passado, essas duas empresas eram empresas separadas, tá? Hitachi Consulting e Hitachi Vantara, e há alguns meses atrás, o que a gente fez, o que a Hitachi fez, fundiu essas duas empresas, a de consultoria e a de TI, de produtos, digamos assim, mais voltados a produtos, que era a Hitachi Vantara, numa única empresa, tá? Então, hoje a gente tem todo o poder que a gente sempre teve de storage, de produtos, do Pentaho, do Lumada, do Lumada Data Catalog, que a gente vai ver mais um pouquinho nos próximos cafés, com toda a excelência de serviço que sempre
a Hitachi prezou. Tá? E aí, quando eu digo serviço, é claro, né, a nossa grande especialidade acaba sendo serviço dentro do próprio Pentaho, né, mas a gente também é uma empresa de serviços que consegue ajudar vocês com Amazon, com Google Cloud. Opa, voltei ao slide, vamos lá. Microsoft, Oracle e SAP. Ou seja, a Hitachi, hoje em dia, ela não se limita apenas a serviços dentro dos seus produtos, mas sim a todos os serviços dentro de um ecossistema de parceiros. Isso significa o quê? Que a gente está extremamente capacitado para entregar para os nossos clientes não só serviços em cima das nossas plataformas, mas também serviços integrados às plataformas do cliente. Então, quando você fala, eu tenho aqui eu estou estudando o Pentaho, achei a parte do Ethereum do Pentaho maravilhoso, queria fazer um projeto de IoT integrando o meu chão de fábrica com o meu Oracle RP, quem eu posso contratar para fazer isso? Né? A gente tem tanto um conhecimento profundo das nossas plataformas, conhecimento de IoT, e o mais interessante, a gente é parceiro da Oracle para implantação de RPs. Então, a gente também tem todo o conhecimento profundo dentro de sistemas RPs. Então, fazer uma integração com Oracle, com SAP, a gente é parceiro do Google Cloud. Então, hoje em dia, a gente é uma das referências para implantação para deploy de sistemas, de uma maneira geral, na nuvem da Google e também da Microsoft. Então, a gente consegue entregar para os nossos clientes, né, não só o produto de qualidade que a gente tem, mas também as soluções em cima desse produto, soluções integrando RPs, integrando nuvem, integrando Big Data, Data Lake, Data Catalog, por aí vai. Então, e é claro, com a força da Hitachi, porque a gente está presente em mais de 30 países, a gente tem um time de delivery de mais de 3 mil pessoas, né? Por a gente estar disponível em diversos usos horários, a gente consegue atender nossos clientes 24 horas, com presença, muitas vezes, local, tá? Isso sem falar que na qualidade comprovada com nossos clientes, não só a qualidade dos nossos produtos, que todo mundo já conhece, do Pentaho, que quem não conhece vai começar a conhecer melhor agora, como também da parte de serviços. Tá? Clécio, pode mandar ver aí. Vamos lá, então, pessoal. Bom, então, vamos agora entrar um pouquinho falar da nossa solução, né, do Pentaho, do nosso portfólio. A gente tem visto hoje algumas tendências, né, então, tendências relacionadas, por exemplo, quando eu estou falando de HDFS, né, de um Data Lake, ou estou falando de um Object Storage na nuvem. Aqui esse slide ele mostra basicamente aqui um paralelo entre o que é o estado atual e o que tem sido o futuro e já é um atual futuro, né? A gente tem visto uma tendência muito para essa linha do Object Storage, comparação com HDFS ou com Data Lake On-Premise. A gente tem visto uma tendência muito forte na questão de uso de Data Lakes híbridos, né? Muitas vezes on-premise, muitas vezes na nuvem, ou até multi-cloud. A gente tem visto uma tendência também, né, nessa questão do multi-cloud. Então, a gente, até pouco tempo atrás, praticamente tudo era on-premise. Hoje, a gente tem visto muito os clientes já numa linha de clientes usando mais do que uma nuvem. Então, dependendo do serviço, dependendo do sistema que ele está rodando na nuvem A, no provedor B, porque ele não quer ficar, muitas vezes, dependente de um único provedor de cloud, né? A gente tem visto também uma tendência muito forte, né, no lugar de você ter ali, de repente, dados desorganizados, né, o Dark Data, repositórios governados, principalmente agora com toda essa questão do LGPD e todas essas leis e regulações. Então, a gente tem visto uma tendência muito forte na regulamentação
e na questão de você trabalhar com repositórios governados. E também uma tendência muito forte no self-service, ao invés de ficar dependendo 100% da TI, né? Então, a gente tem visto até a própria TI, o time de TI, querendo dar mais liberdade para o usuário final trabalhar, conseguir gerar suas próprias análises, conseguir muitas vezes fazer sua própria preparação dos dados, né? Então, a gente tem visto essas tendências e dado essas tendências, a Hitachi, ela construiu um portfólio, que é um portfólio totalmente aderente a essas tendências, né? A gente tem um portfólio hoje que é conhecido como Lumada Data Service, que o Pentaho é parte dele. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, essa caixinha aqui no meio, a gente vê que essa camada de Data Integration, eu estou falando do Pentaho. O Pentaho, então, ele é parte de uma suíte, ele é parte de uma plataforma conhecida como Lumada Data Services. A gente já vai entrar no Pentaho, mas eu vou só apresentar para vocês aqui rapidamente o que significa cada um desses componentes, né? Então, basicamente, a gente tem o Lumada Data Optimizer, que é esse primeiro componente aqui. O Lumada Data Optimizer é uma solução que te ajuda a otimizar custos de um cluster Hadoop on-premise. Então, se você tem um cluster Hadoop on-premise e existem estudos, né, que dizem que mais ou menos por volta de 60% dos dados de um cluster Hadoop, você está trabalhando com um cluster muito grande, com muitos nós, eles são dados cold, ou seja, eles são dados que, com o tempo, eles vão deixando de ter muita utilização, né? Os usuários, existe uma tendência dos usuários utilizarem os dados mais recentes. Então, agora imagina você com um cenário com um cluster Hadoop gigante, com dados que estão com baixa utilização, o que você poderia fazer com esses dados? O Lumada Data Optimizer, ele permite que você, de maneira transparente, consiga mover esses dados, né, para um outro tier, que é para um Object Storage, e só que de forma transparente e sem perder o mapeamento. Você não é que você está transferindo o dado de um lugar para o outro. Ele cria uma camada de abstração, onde você vai conseguir ali, de forma transparente, você ainda consegue enxergar o dado, por exemplo, no seu HDFS, só que ele, de acordo com as políticas de uso, ele pode estar num outro tier que, ao invés de estar no disco ali do seu cluster Hadoop. Isso pode ajudar a economizar bastante, tá? Então, a ideia dele é essa otimização do seu cluster Hadoop. A gente tem o Lumada Edge também, Edge Intelligence. A grande ideia por trás do Lumada é você conseguir se conectar com o que a gente chama de tecnologias operacionais, seja com sensores, com vídeo, com PLC. A gente conversa com mais de 100 protocolos de máquinas, de equipamentos. Então, a grande ideia, né, o Fábio comentou até no início, de todo o know-how da Hitachi nesse mundo de IT, de OT, ou seja, trazendo aí o real IoT, né? Então, a gente tem um componente específico para se conectar com esses equipamentos, onde você tem uma série de casos de uso ali por trás também, você consegue otimizar custo, você consegue, de repente, fazer já processamento no dispositivo, levar muitas vezes dados para a nuvem, já dados relevantes, ao invés de levar todos os dados que são gerados ali dos seus sensores. Então, esse componente, ele atua nessa área. O Pentaho, a gente vai explorar com um pouquinho de detalhe, um pouco mais de detalhe hoje, que é a nossa camada ali de analytics, né, de integração, de orquestração e de visualização de dados. A gente tem também o Lumada Data Catalog. O Lumada Data Catalog é a nossa solução de catálogo de dados, né? A gente viu no slide anterior, uma das tendências é o quê? É governança. Então, o mercado tem ido para essa linha de governança para quê? Para estar aderente, compliance com todas com a legislação que tem surgido no quesito dos dados, né? O Lumada Data Catalog, ele vem também muito forte nessa linha de governança, porque ele ajuda o quê? Você controlar os dados que estão ali no seu data lake, ou enfim, as suas fontes de dados, porque basicamente ele vai te ajudar a catalogar esses dados, a disponibilizar, por exemplo, a interface como se fosse um Google para o seu data lake, ou para os seus repositórios analíticos, porque você, através dessa interface, você consegue buscar, eu quero encontrar um dataset de marketing. Pum, você digita marketing, ele vai trazer todos os datasets relacionados a marketing, todas as tabelas ou os arquivos que estão no seu lake.
Ele tem uma inteligência por trás desse catálogo que ele consegue automaticamente, usando a inteligência artificial, fazer o tagueamento, né, dos campos. Então, por exemplo, esse campo é um nome de cliente. A gente sabe que as soluções de catálogo, né, do mercado, geralmente você tem que ir lá e dizer campo a campo o que significa, qual tipo de informação tem aqui, isso aqui é um ID do produto, isso aqui é um ID de cliente. A nossa solução tem uma inteligência que te ajuda de forma automática ir gerando essas tags utilizando IA. Então, uma vez que você faz a catalogação, você diz, olha, você diz para a solução uma vez, esse campo é o nome de cliente. Ela consegue automaticamente propagar isso para todos os outros campos que ela encontrar em todas as tabelas que é nome de cliente. Isso é muito útil também, principalmente para a identificação de dados sensíveis, que é uma outra dor que a gente tem visto hoje no mercado. Clientes querendo entender, putz, eu preciso descobrir quais são os dados sensíveis, né, os dados de nome de cliente, os dados que consigo identificar de certa forma um cliente ou um parceiro, porque eu preciso proteger esses dados. Então, esse tipo de solução também te ajuda aí utilizando IA para identificar esses dados sensíveis. E a camada de Business Analytics, que também é o Pentaho, e essa camada de Front-End, essa camada de visualização, né? Hoje, qual que é a proposta, né? A proposta é a gente entrar um pouco mais em detalhe no Pentaho, Data Integration, a gente pode cobrir outros desses tópicos também nos próximos cafés com o Pentaho, nas próximas semanas. Então, a gente até pede, por favor, que vocês nos enviem dúvidas e também sugestões de temas, de repente, se tem alguma sugestão de um tema que você gostaria de explorar, que você gostaria de entender em detalhes, a gente vai deixar nossos contatos aí no final da apresentação para vocês enviarem essas sugestões para a gente. A grande ideia de hoje, o tema de hoje é a questão da desmistificação do Pentaho, né? Então, o Pentaho pode ser utilizado como uma plataforma corporativa? A nossa ideia, a gente vai mostrar para vocês hoje que sim, o Pentaho pode ser usado como uma plataforma corporativa. E para ser usado como uma plataforma corporativa, ele tem que ser uma solução aderente às arquiteturas de dados corporativas, né? E o que a gente tem visto muito hoje, né? Todo cliente que a gente visita, a gente geralmente lida com dados estruturados, sejam dados provenientes de um ERP, dados provenientes de um CRM, dados provenientes, enfim, de diversos sistemas e até mesmo sistemas legados, né? De repente, dados do mainframe. E a nossa solução, ela tem essa capacidade, né? O Pentaho, ele traz para você essa capacidade de trabalhar com esses dados estruturados, ler essas informações, construir os seus repositórios analíticos, seja um DW, seja um Datamart, e publicar essas informações para consumo dos usuários, dos analistas na ponta. Só que a gente tem visto, o mundo tem evoluído, né? Hoje em dia, basicamente, apenas 20% do dado que está no mundo hoje, segundo estudos, é estruturado. 80% dos dados que são disponíveis são dados não estruturados, né? E existem estudos que dizem que menos de 1% desses dados são utilizados hoje pelas empresas. Então, existe uma grande oportunidade aí. Só que a gente sabe que quando eu estou começando a trabalhar com outros tipos de dados, de redes sociais, dados de logs, de repente, navegação web, dados de GPS, localização, dados de rede, dados de sensores. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de fonte de dados, a gente tem um desafio grande, porque a gente tem que lidar com volume, muitas vezes o volume de dados do dado é monstruoso, a gente tem que lidar com a variedade, porque muitas vezes eu tenho que lidar com fontes de dados distintas, não estruturadas, semi-estruturadas, e com velocidade. Eu tenho que muitas vezes lidar com dados que são gerados em tempo real, dados de streaming. Como que eu lido com isso, né? O Pentaho, ele também te oferece essa capacidade de você fazer o quê? De você fazer ingestão desses dados para um cluster Hadoop. E quando eu estou falando que ele te oferece isso, é totalmente visual, totalmente point and click, sem você ter que usar as abordagens tradicionais, que é, de repente, usando tecnologia de script ou alguma linguagem de programação para fazer esse movimento, né? A grande proposta aqui do Pentaho também é te dar agilidade. Então, a gente consegue fazer ingestão para o Hadoop, a gente consegue fazer ingestão com Object Storage, a gente consegue trabalhar com formatos que são apropriados desse tipo de ambiente, então, com formatos Parquet, Avro, e outros formatos aí relacionados à Big Data. A gente consegue trabalhar com bases de dados NoSQL, né?
porque essas tecnologias, elas surgiram exatamente para lidar com esse desafio de velocidade, volume e variedade, né? E a gente consegue trabalhar com essas tecnologias, inclusive também com bancos de dados analíticos, que muitas vezes são utilizados, bancos de dados colunares, são utilizados como uma camada aí, né, que trabalha em conjunto com o cluster Hadoop, com base NoSQL, com Object Storage, para você entregar esse dado na ponta para o usuário que precisa consumir. Só que a gente sabe que a grande proposta aqui, com essas novas tecnologias, é você agregar mais conhecimento, mais tecnologia, você conseguir lidar com outros tipos de dados. Só que você muitas vezes não vai jogar fora todo o investimento que você já fez, seu DW, seu DataMart, que muitas vezes ali funciona muito bem, né? Então, essas tecnologias, esse mundo, ele não tem que ser um silo, né? Então, a nossa solução, obviamente, ela permite que você faça a integração desses mundos, e ela traz um componente bem interessante aqui, principalmente quando eu estou lidando com diversos, né, distintos repositórios de dados. A gente sabe hoje, como eu comentei, que tendência é você ter ambientes híbridos, on-premise, cloud, muitas vezes repositórios on-premise, repositórios de data lake na nuvem, e muitas vezes até mais do que um data lake, né, como a gente tem visto alguns clientes também. Então, a solução, ela traz uma capacidade que a gente chama de virtualização de dados, que permite o quê? Permite que você consiga, por exemplo, pegar o dado que está no Hadoop, no NoSQL, no Object Storage, pegar o dado que está ali no seu Data Warehouse, publicar esse dado, muitas vezes como uma tabela virtual ou como um web service, sem precisar materializar. Existe um estudo do Gartner que diz que 50% das demandas por tratamento ali dos dados, né, por ETL, na verdade, eu conseguiria resolver com virtualização de dados. Muitas vezes as empresas só resolvem aquilo com um ETL porque não tem uma solução capaz de prover essa camada de virtualização de dados. E por que a virtualização de dados é relevante? Porque ela te dá agilidade. É muito fácil você pegar um dado de um NoSQL, de um Hadoop, de um EDW, você cruzar e você entregar como uma view ou como um web service para o usuário final. Ele vai lá e consome esse dado, porque muitas vezes ele vai usar aquela informação uma vez, duas vezes, e você tem o trabalho de fazer toda a manipulação e materializar os dados, muitas vezes não é... Muitas vezes o usuário quer criar um protótipo, o usuário quer criar uma análise que muitas vezes nem vai ter uma frequência de utilização, então essa questão da virtualização, ela acaba trazendo bastante agilidade, né? E a gente também consegue oferecer isso, e, obviamente, também essa camada de visualização para fazer toda a parte de visualização e análise e criação de dashboards. Uma outra funcionalidade aqui, e que a nossa solução entrega também como parte dessa arquitetura, é a capacidade de você orquestrar a solução com tecnologia de machine learning, seja com linguagem, seja com bibliotecas, como é o caso do SparkMLlib, do ECA, ou com a linguagem R, Python, Scala. Você consegue trazer para o seu pipeline de dados o quê? Toda a inteligência, seja para fazer o treinamento de um modelo preditivo, seja para fazer o scoring de um modelo preditivo, só que tudo isso em um único pipeline de dados. Claro, o que isso traz de ganho? Isso traz de ganho que você consegue agilidade, melhor time to market, você vai conseguir melhor time para fazer o deploy de seus modelos. Você vai conseguir fazer isso de forma mais eficiente, de forma mais rápida, porque a nossa solução, ela consegue fazer toda essa orquestração, não só da manipulação dos dados, mas também do treinamento, da parte de scoring desses modelos preditivos. Você já poderia, inclusive, gerar uma API, disponibilizar essa informação para usuários na ponta, e também da governança desses modelos, porque você poderia criar fluxos no Pentaho que consegue ali, de tempos em tempos, avaliar, né, a acurácia desses modelos ou as métricas de performance desse modelo e, de repente, startar fluxos de retreino com novos dados, com dados mais atuais. Só que a gente não está preparado só para trabalhar com arquitetura de Big Data, né? A gente está preparado também, como eu comentei, para trabalhar de forma híbrida, né? Então, da mesma forma que a gente trabalha num ambiente on-premise, ou com uma arquitetura clássica de DW, de Big Data, a gente também trabalha na nuvem, né? Seja on-premise ou na nuvem. A nossa solução já está totalmente aderente para trabalhar com serviços dos provedores de cloud, então, consigo trabalhar aqui, por exemplo, esse exemplo, né? Uma arquitetura, pensando numa arquitetura Amazon.
A nossa solução, ela permite que você consiga ler e escrever de uma fila ali do Kinesis, pegando dados de streaming, que você consiga fazer uma ingestão dos dados para dentro de um Object Storage como o S3, que você consiga, inclusive, trabalhar com dados, né, no formato Parquet, que você consiga fazer processamento desses dados que estão ali no seu Lake, que você consiga, de repente, já fazer um bookload desses dados para dentro do Redshift. Então, o Pentaho, ele te ajuda também a orquestrar todo o seu pipeline e gerenciar seus dados, independente se está falando de uma arquitetura on-premise, de uma arquitetura na nuvem ou de uma arquitetura híbrida, tá? E para quem não conhece, né, pode ser que tenha gente nessa live que ainda não conheça o Pentaho, mas o Pentaho é uma solução de integração, orquestração, manipulação e visualização de dados, né, onde ele tem dois componentes principais. Um dos componentes é a camada de integração de dados, o outro componente é a camada de Business Analytics. E como nós já, né, falamos, e é o tema desse debate de hoje, a grande proposta do Pentaho é, sim, ser uma tecnologia, ser uma solução empresarial, uma solução corporativa. Então, a nossa solução, ela é totalmente escalável, ela possui uma série de recursos para você fazer monitoramento, para você fazer data lineage, para você se conectar com diversas fontes de dados, toda a parte de segurança, interoperabilidade, toda a parte de deployment. A gente vai explorar isso um pouquinho agora, né? Do ponto de vista de escalabilidade, né? O Pentaho, ele tem a capacidade de escalar. Seja você pegando ali a sua transformação, cada step ali da sua transformação, né? E aumentando o número de threads, ele pode escalar também para um cluster. Você poderia ter um cluster Pentaho, ou seja, Class, eu gostaria de escalar horizontalmente o meu ambiente Pentaho. Ok, você pode configurar um conjunto de cluster e trabalhar em cluster. O Pentaho, inclusive, permite que você consiga trabalhar com serviços, né, do Pentaho rodando em nuvens diferentes, ou, como eu mesmo comentei, on-premise ou multi-cloud, híbrido. E a solução também permite que você escale dentro de um cluster Hadoop. A gente sabe, quando eu estou falando de uma arquitetura Hadoop, e isso pode ser on-premise ou na nuvem, tá, pessoal? A gente está falando basicamente de, uma vez que eu coloco o dado dentro do meu data lake, não faz sentido muitas vezes eu tirar o dado do lake para eu processar esse dado, né? Faz sentido que o processamento, se eu estou falando de um cluster Hadoop on-premise, processamento, tenho que usar todo o poder de processamento e armazenamento distribuído do meu cluster. Então, faz sentido que o processamento se passe lá dentro. Se eu estou falando de um cluster na nuvem, eu também tenho que ter a capacidade de fazer o processamento ali próximo do meu dado. Então, o Pentaho, ele já te oferece também essa escalabilidade para você desenhar as suas transformações ali, de forma totalmente visual no nosso estúdio, né, na nossa solução ali de desenho dessas transformações no dado. E você consegue submeter para que seja processado, seja usando MapReduce, aquela transformação, ou usando o Spark. Do ponto de vista de monitoramento, a nossa solução também, ela traz uma série de funcionalidades para monitoramento. Você, basicamente aqui, você poderia monitorar através de uma interface web. E aqui eu estou até trazendo algumas telas que são novidades, pessoal. A Hitachi agora, na versão 9 do Pentaho, ela está trazendo uma série de novidades na aparência ali, no look and feel, está trazendo algumas funcionalidades novas para a parte web, né? Então, está trazendo agora o que a gente chama de Data Flow, que vai ser uma interface onde você vai poder monitorar os jobs, você vai poder monitorar todos os schedules, né, os agendamentos que você faz, e também, num futuro próximo, a capacidade de você construir os seus jobs também através da interface web. Então, isso vai ser uma novidade bem interessante, onde você também vai ter a capacidade aí de construir todos esses jobs ali, PDI, através de uma interface totalmente web, tá? Mas, do ponto de vista de monitoramento, a gente consegue monitorar o Pentaho, e hoje, né, para quem já conhece o Pentaho, sabe que você consegue monitorar ali no Kettle Status, né, na própria interface web, você consegue monitorar isso também utilizando SNMP,
SNMP, ou seja, se você já tem uma ferramenta de monitoramento na sua empresa, que monitora toda a sua infra, muitas vezes você quer centralizar esse monitoramento, o Pentaho consegue conversar também com as principais ferramentas de mercado através de SNMP. E o Pentaho também oferece uma coisa bem interessante, que ele já traz um Data Mart, chamado de Operations Mart, que permite que você consiga, que ele na verdade, ele já traz um mecanismo para você pegar os dados dos logs, né, e alimentar, das tabelas de log, e alimentar um Data Mart. Ele já traz todas as transformações, os jobs, para alimentar essas tabelas, para alimentar esse processo. Inclusive, o Pentaho já traz relatórios criados em cima desse Data Mart, para que você consiga acompanhar de forma histórica, né, a performance, a quantidade de, enfim, jobs, execuções que ocorreram com erro. Você pode, inclusive, agendar alertas, né, para enviar, de repente, e-mails no caso de falha. Então, você tem uma série de formas aqui que você pode usar para monitorar a plataforma. Data Lineage, esse é um outro ponto, né, que muitos dos nossos clientes sempre nos pedem para conhecer melhor. Pentaho também oferece uma camada de lineage, onde você consegue visualizar de ponta a ponta ali, né, com as transformações, de onde veio o dado, por onde passou o dado, enfim. Ele também oferece essa camada de Data Lineage, eu vou até mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Conectividade, a gente sabe que isso também é uma grande fortaleza do Pentaho, porque ele tem conectores para a parte de Hadoop, para a parte, enfim, para base de dados analíticas, como SAP HANA, Teradata, o Redshift. Ele tem conectores para arquivos, né, sejam JSON, Parquet, Orc, Avro, bases NoSQL, bases, sistemas gerenciadores de bancos de dados, web services, enfim, uma série de interfaces, APIs, streaming. E uma coisa interessante, até que é uma novidade aí da versão 9, é a capacidade de você conseguir ler dados de copybook COBOL do mainframe. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, você trabalha em uma empresa que tem mainframe, se você, enfim, trabalha em algum cliente, está prestando algum tipo de serviço, tem mainframe, isso pode ser uma funcionalidade bem interessante. Por quê? Porque te ajuda a reduzir custos de MIPS, né, dos processamentos ali do mainframe, porque basicamente, a gente tem visto alguns clientes que basicamente todo o workload, tem alguns workloads no mainframe que são workloads simplesmente para gerar base de dados analíticos, para gerar tabelas, você vai fazer análise depois. Esse tipo de workload, que não é um workload mais transacional, você poderia, né, fazer um offload desses copybooks do mainframe, e no lugar de ficar criando programa COBOL para processar aquele dado, para criar uma lógica e fazer um processamento e disponibilizar um dataset para o usuário, que muitas vezes demora semanas e semanas, você poderia simplesmente faz o offload do copybook, lê o copybook no formato ABCD, que o Pentaho já consegue transformar isso numa linha ali, né, do stream do Pentaho, e daí para frente você faz o que você quiser com esse dado, se quiser mandar para a nuvem, se você quiser fazer um processamento para usar com outras fontes. Então, isso é uma funcionalidade bem interessante dessa nova versão também. E do ponto de vista de deployment, a nossa solução está trabalhada para trabalhar seja no cenário on-premise, seja no cenário cloud, seja no cenário híbrido, seja no cenário multi-cloud. Então, a gente tem clientes atuando aí de formas distintas, né? Seja on-premise, seja de forma híbrida. E a nossa solução, ela está preparada para trabalhar, para ser agnóstico à nuvem. Então, se você trabalha hoje com Amazon, se você já trabalha com Google, se você trabalha com Azure, a gente consegue rodar nesses 3 provedores, a gente consegue também fazer deployment em arquiteturas modernas, né? O Pentaho já está preparado também para você trabalhar ali com Docker, enfim, você pode ter uma imagem, subir uma imagem, um container e trabalhar também com o Pentaho com arquiteturas modernas, né? Seja on-premise, seja na nuvem. Bom, dado, né, a gente vem até aqui com a apresentação, eu vou compartilhar com vocês a carinha do Pentaho. A grande proposta hoje é dar esse overview também do Pentaho. A nossa ideia para as próximas sessões vai ser a gente entrar mais a fundo em temas específicos, como integração com Big Data, integração com nuvem, virtualização de dados,
governança, a gente vai ter bate-papos com clientes, né? E a gente quer ouvir de vocês também sugestões de temas. Mas eu vou fazer um overview, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Pentaho. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver um pouquinho da versão 9, né? Mas isso aqui eu estou com o Pentaho na versão 9. Para quem nunca viu o Pentaho, no Pentaho você consegue trabalhar com jobs e transformações, né? Então, se eu clico aqui para criar uma nova transformação, basicamente a transformação é o quê? É uma manipulação que eu vou fazer, um tratamento, uma preparação que eu vou fazer no dado. No job, eu consigo orquestrar diversas transformações. Então, eu posso pegar um job que lê a transformação A, passa pela B, cria um fluxo condicional. Se acontecer determinada condição, você vai por aqui, vai por ali. Então, no job, você consegue fazer tudo uma orquestração. Nas transformações, a gente tem aqui o input, né, que são basicamente as fontes de dados que a gente tem a capacidade de acessar. Como eu disse para vocês, o Pentaho ele tem uma infinidade de fontes de dados, né. Disse para vocês também que a gente consegue trabalhar com cloud, a gente consegue trabalhar agnóstico à nuvem, né? Então, por exemplo, além dessas fontes de dados, eu poderia também, por exemplo, trazer aqui o table input, mostrar para vocês a facilidade, e eu posso me conectar a uma base de dados. Então, se eu clico para criar uma nova conexão, ó, aqui a gente consegue ver a diversidade de conectores, né? Então, Generic Database, Google BigQuery, Hadoop, Hive, enfim, Informix, Ingress, MariaDB, MySQL, NeoView, Oracle. A gente tem uma infinidade de conectores, inclusive podendo trabalhar com SAP, né? A gente consegue ler dados de SAP HANA, SAP ECC, SAP BW, de forma bem amigável. Da mesma forma que a gente consegue ler, a gente consegue escrever, né? Então, aqui eu tenho também diversos conectores, para você escrever dados no Salesforce, enfim, num table output, que é para escrever numa base de dados. E se a gente trouxer, por exemplo, aqui um text file input, o Pentaho ele tem uma funcionalidade bem interessante, que é o Virtual File System. Esse Virtual File System permite que a gente se conecte de forma transparente a file systems, sejam file systems, né, de um determinado servidor, ou também diretórios na nuvem, né, Object Storage. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma conexão criada com o S3, pessoal. E aqui, ó, eu consigo de forma muito visual, né, basicamente navegando na estrutura de pastas, visualizar tudo que está dentro do meu bucket. Então, aqui eu tenho 2 buckets, numa conexão lá com o S3, e aqui eu consigo visualizar o que tem no meu bucket. Eu poderia facilmente pegar um arquivo que está aqui, já ler dentro do Pentaho e começar a fazer minhas análises, da mesma forma que eu consigo escrever. E mais do que isso, você consegue fazer copy-paste. Você copia o dado de um lado aqui, de um bucket, você pode ir lá e colar no outro. Inclusive, multi-cloud. Eu poderia ter conexão aqui com o Google, com a parte de storage de Google, com storage da Azure, né? E fazer copy-paste. Então, eu tenho, da mesma forma, eu consigo visualizar aqui, se eu tenho um cluster Hadoop, vários cluster Hadoops com HDFS ali, eu vou conseguir visualizar o sistema de arquivo, file system. Então, tanto para leitura quanto para escrita. Do ponto de vista de escalabilidade, né? Aqui a gente tem uma série de fontes de dados, né, de conectores a dados. Se eu pegar aqui Big Data, por exemplo, eu tenho Avro Input, Avro Output, Hadoop Input, Hadoop Output. Eu poderia pegar o dado ali que está vindo do Hadoop, ou um Parquet também, que está lá no Hadoop, ou que está no S3, e de repente pegar ali um Hadoop File Output, aplicar uma transformação. Aqui a gente tem também diversas transformações, consigo ler dados de streaming, né? Como eu comentei para vocês, do Kinesis, do Kafka, MQTT, enfim. Eu poderia aplicar facilmente aqui uma transformação nesses dados. Eu estou lendo o dado do cluster Hadoop, eu estou escrevendo no cluster Hadoop. Esse é um cenário ideal onde eu poderia também utilizar o quê? No momento que eu vou escolher o processamento, eu posso escolher se eu quero processar num cluster, se eu quero processar local, se eu quero processar utilizando um cluster Spark. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? O Pentaho, ele pega uma transformação dessa, que você desenha point and click, quando ele submete com o cluster Spark processar, basicamente ele transforma esse fluxo numa aplicação Spark.
Da mesma forma, se tem gargalo muitas vezes em algum nó, você vê que alguma etapa dessa tem algum processamento que está demorado, você pode vir aqui e mudar o número de threads para processar aquela determinada etapa. Então, ele traz bastante flexibilidade, né? Do ponto de vista de escalabilidade. Do ponto de vista de lineage, o Pentaho ele trabalha com um formato bem interessante, porque basicamente, a cada transformação que você roda, que você executa, você pode configurar no Pentaho para que ele exporte isso num formato de grafo. E depois você pode usar uma ferramenta de grafo open source, como é o caso desse aqui do IED, e você consegue ali, basicamente, né, fazer busca aqui no componente ou nas transformações, enfim, que você quer visualizar, e ele, basicamente, traz o lineage de cada um dos componentes. Aqui, por exemplo, eu estou vendo que eu tenho eu estou pegando os dados, né, eu tenho aqui qual que é o arquivo de entrada, o arquivo de saída, enfim, você consegue visualizar todo o lineage das suas transformações ou dos seus jobs num formato totalmente gráfico, né, de grafo, no caso. O Pentaho, ele já te dá também essa flexibilidade, né. Vamos pegar aqui. Então, assim, a grande proposta hoje, pessoal, era fazer esse overview. A ideia, como eu comentei, é a gente aprofundar nas próximas lives em temas específicos, né, Big Data, Cloud, virtualização de dados, entre outros. E agora acho que vale a pena a gente ir para uma etapa, não sei se tem muitas perguntas aí no chat, de repente a gente podia ir para a parte de perguntas e respostas, né, Fábio? Muito obrigado. Boa, obrigado, ótima apresentação. Temos algumas perguntas, sim. Acho que a gente não vai ter tempo de responder todas, mas deixa eu começar a ler algumas para a gente já começar a responder. Então, teve alguém que comentou, né? Instalou a versão 8.1 e está começando a estudar. Até recomendaria, baixa a versão 9, começa a estudar na 9, é mais recomendado aí, né? Uma outra pergunta para você responder, Clécio, já usa a Community, ou na 8.3, né, exatamente. E aí perguntaram, né, já usa a Community, se eu quiser ir para Enterprise, perco tudo que eu tenho desenvolvido e rodando? Clécio ou Rodrigo, né? Quem quiser responder, pode responder aí. O Rodrigo tem bastante experiência. Vamos lá. Então, sim e não, tá? Vamos lá. Uma pergunta, tentar ser bastante conciso. Na verdade, todos os seus objetos de ETL, de transformação, de carga de dados, nada disso você perde, tá? Mas, assim, objetos desenvolvidos no CTools também não. Inclusive, o CTools, na versão Enterprise, ele tem suporte da própria Itachi, que é um diferencial da versão Enterprise, né? Agora, se você usa, por exemplo, Psycho ou alguma outra ferramenta de comunidade, tiver uma consulta analítica rodando lá salva, você vai ter que refazer essa consulta analítica no Analyzer ou no Report Designer. Na verdade, não é Report Designer, não, desculpa, no Interactive Report. Report Designer, ou seja, tudo que você tem envolvido no Report Designer, ETL, cubos que você tenha modelado, nada disso você perde. Talvez alguma análise que você tenha feito no Psycho você perde, mas, assim, 99,9% dos objetos você consegue migrar de uma versão para outra. Legal. Tem até uma pergunta aqui parecida, né? Se a parte de visualização é parecida com o Psycho Analytics, né? Eu acho que deve ter muita gente que usa o Psycho, né, na comunidade. Normalmente é a ferramenta padrão de visualização. O Analyzer seria o substituto do Psycho Analytics, só que ele é bem mais poderoso mesmo que o Psycho Analytics, em termos de gráficos, de visualização, de recursos de recursos visuais também, de dashboards, montagem de dashboards, ele é bem mais poderoso. Legal. Vamos lá, Clécio, essa você já respondeu ali na sua apresentação, mas vou fazer mesmo assim para você reforçar, né? Gostaria de saber se o Pentaho roda scripts, aí colocaram alguns aqui, Python, Java, SQL, etc. Sim, Pentaho roda scripts, pode rodar script Python, Java, SQL, R, Spark, né, Scala no caso, PySpark, então, e Shell Script, inclusive. Então, ele tem essa interoperabilidade, você consegue rodar
e você pode pegar o código que você já usa lá, no seu Python, por exemplo, ou no seu Jupyter Notebook, você roda isso de forma nativa aqui dentro do Pentaho, né? Seja para treinamento de um modelo, seja para scoring de um modelo preditivo. Show. E aí, acabou de pintar mais uma pergunta aqui, aonde que eu baixo a versão 9? Direto no site da Hitachi? Direto no site da Hitachi. Exatamente. A gente tem uma versão de trial, inclusive, né, Fábio? Vale a pena falar que você pode baixar no site da Hitachi essa versão de teste. Você pode usar ela por 30 dias, inclusive podendo estender um pouquinho esse teste para mais dias. Tá. E legal. Já baixei a versão 8.1. Como faço para atualizar? Essa é boa, hein, Rodrigo? Essa eu sei a resposta, mas vou deixar para você responder, Rodrigo. A partir da versão 8, se eu não me engano já, né? Você tem um assistente de migração. Então, antes disso, você tinha que fazer algumas reinstalações, algumas migrações, mas a partir da versão 8, para você migrar de uma versão para outra, você tem um assistente do tipo Next, Finish. Né? Você vai dizer onde está... Na versão Enterprise, né? Na versão Enterprise, isso. Na versão Community, para você migrar de uma para outra, você tem que fazer uma reinstalação, não tem jeito. Você vai fazer o export dos objetos, instalar uma nova versão e fazer o import dos objetos para essa nova versão. Na Enterprise, você só tem que dar stop no servidor, roda um assistente que ele vai fazer o upgrade todo para você, e depois você roda sobe ele de novo. Então, o seu downtime é bem menor. Legal. E essa pergunta aqui é para a gente, hein, Ivan? Para a gente pensar. Alguma promoção para quem usa Psycho para migrar para o Analyzer? Olha, se não tiver promoção, nós vamos criar. Vamos dar um jeito. É isso aí. Não é? Eu acho que a gente tem que, sim, pensar em algo. Não tem nada oficial hoje, né, Fábio? Não tem nada formal. Mas aqui já pagou o café de hoje, né? Ou seja, o cartão de crédito, quem passou foi ele. Já deu uma boa dica aqui para a gente e fazer agora o nosso dever de casa, né? Conversar aí com a chefia, já temos um bom motivo para conversar com eles. Quem usa Psycho migrar para o Analyzer. E eu até queria perguntar aqui, eu não sei se vocês podem responder no chat, se mais alguém teve problema para baixar a versão do Psycho Community nos últimos dias. Eu tenho acompanhado aí em alguns grupos de discussão, não sei se vocês também, Clécio, Rodrigo e Fábio, viram comentários que tiveram dificuldade para baixar. Eu também tentei, confesso que eu tentei, fui checar e eu não consegui. Não sei se mais alguém teve esse problema. Porque se teve esse problema, eu acho que aí a gente tem mais força até para pensar em alguma promoção, né? Isso mesmo, bem colocado, Ivan. Vamos lá, temos mais 2 minutinhos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem mais técnica, mas acho interessante, né? O Pentaho 9, já posso utilizar o serviço de fila, como o RabbitMQ ou o ApacheMQ? Quem souber pode pegar essa bola. Não só pode, como deve. Na verdade, o Pentaho, hoje em dia, ele consegue conectar em filas em tempo real. É diferente, por exemplo, das versões mais antigas do Pentaho, em que você tinha lá um near real-time, digamos assim. Ou seja, você tinha ali uma transformação que rodava uma vez por minuto, que ia lá, consumia da fila e atualizava um dashboard, alguma coisa, por exemplo. Hoje em dia você consegue conectar inclusive conectar um dashboard diretamente numa fila, MQTT, ApacheMQ, por aí vai, literalmente em tempo real, ou seja, ele se conecta ao pipe de dados da fila e fica lendo, e todo dado novo que chega, ele processa. É como se fosse uma transformação que nunca acaba, que fica sempre rodando e lendo os dados daquela fila, e assim que ele chega na fila, ele consome aquela informação da fila. E aí a gente tem conectores, né, Rodrigo, para Kafka, para MQTT, MQP, Amazon Kinesis. Exatamente, o esforço para fazer isso é zero, é você clicar numa caixinha daquelas, arrastar e dizer as suas credenciais de acesso àquele servidor, ponto. Não tem nada diferente que você precisa fazer. A
A gente pode ler da fila e escrever da fila, né? Escrever na fila. Esse, inclusive, foi uma boa pergunta, porque isso é um assunto que está bastante hoje em dia em voga hoje em dia, por conta de todo mundo quer tudo em tempo real e tudo. Pode ser um assunto para a gente tratar num dos próximos episódios, a gente mostrar como faz isso. Streaming, né? Legal. Esse streaming em tempo real. Legal. Né? Leitura e dados de informação que você pode colocar na fila como retirar. Repare, o Pentaho não só lê a fila, como também pode alimentar uma fila, ele pode colocar dados numa fila. Então no próximo Café com o Pentaho, além de tomar o café, a gente vai preparar ele com esse pipeline e com essa demo ao vivo. Com a IoT, você conecta na cafeteira e já manda para a fila da cafeteira para fazer o café automaticamente. Para entregar na sala, na mesa da pessoa, né? Tem robô da Hitachi também. Gente, o papo está muito bom, mas o garçom já fechou a conta aqui e pediu para a gente desocupar a mesa. Já passamos de 1 hora. Muito obrigado a todos que participaram. Na próxima semana a gente está de volta no mesmo horário. Se vocês quiserem me enviar perguntas, podem mandar para o meu e-mail, iva.cielo, o Cielo é o mesmo da maquininha, @itachivantara.com. Acho que o Clécio aí tá projetando aí os contatos de todo mundo. Vocês dêem um print screen, pode mandar para qualquer um de nós. Nós vamos ter o prazer enorme de responder na próxima semana. Tá legal? Anotem. Foi um prazer tomar esse café aí com vocês. Não sei se vocês gostam mais de adoçante ou de açúcar, mas nas próximas aí a gente vai definindo qual é a preferência de cada um. Tá bom? Okay, gente, pessoal, muito obrigado. Boa noite e até a próxima. Boa noite, abraço. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima.